Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Corações ao Alto. A partir de agora, teremos vídeos quinzenais, vídeos mais curtos sobre formação, doutrina, virtudes, para aprofundarmos mais na nossa vida interior. E o primeiro desse vídeo vai ser exatamente sobre a quaresma, como viver bem a quaresma, o que é a quaresma, quais sacrifícios, quais metas, a gente pode ter ao longo desses 40 dias. E no final vou passar uma indicação de livros para vocês, se vocês quiserem se aprofundar no assunto. Quem está chegando agora, não deixa de se inscrever no canal, dar o seu like e mande esse vídeo para outras pessoas. Bom, hoje de manhã eu fui surpreendida com uma notícia de uma atriz, uma atriz de Hollywood chamada Michelle Trachtenberg. Algumas de vocês já devem ter ouvido falar. Ela era conhecida como a vilã de Gossip Girls. Não que eu tenha assistido essa série, mas obviamente eu já vi a carinha dessa moça. Isso me deixou muito reflexiva, Uma pessoa tão jovem falecer de uma forma repentina, Ela foi encontrada no apartamento dela nessa quarta-feira. Isso me fez perguntar, se hoje eu fosse chamada por Deus para a eternidade, eu estaria preparada? Eu teria vivido tudo que eu sonhei em viver? Eu teria amado a Deus com o coração e com o amor que Ele merece ser amado? Provavelmente não. Então, esse é um bom começo, para nós começarmos a refletir sobre o tema da quaresma. Essa frase emblemática, da quarta-feira de cinzas, tu és pó e ao pó retornarás, ela é tirada do livro do Gênesis e nos faz lembrar o quê? De que nós não somos nada, O nosso corpo é pura matéria e a matéria ela se esvai, Ela se decompõe na terra. O que fica mesmo é a nossa alma. E qual destino vai ter a nossa alma? A igreja, ela é essa mãe misericordiosa, que nos convida à conversão de tempos em tempos. E um desses períodos, que nos convida à conversão, que nos chama a uma mudança de vida, uma transformação, é o período da quaresma. E podem perceber, tanto o período da quaresma quanto o período do advento são tempos litúrgicos que nos preparam para as maiores festas da igreja, E vejam só, nosso coração tem que estar muito esvaziado de nós mesmos para vivermos com mais intensidade, mais significado essas duas festas. Então é por isso, que no tempo da quaresma nós vivemos a conversão, um chamado à conversão, e no tempo do advento nós somos chamadas a essa vigilância, Vocês devem relembrar, há pouco tempo vivemos essa festa do Natal. Então, quanto mais o nosso coração estiver preparado, mais alegre vai ser celebrar essas duas grandes festas. E lembrem daquela frase, Se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa fé, Então, nós vemos que Jesus venceu a morte. E isso é o maior fundamento da nossa fé, De toda a nossa existência, de todo o nosso caminho de santidade. Então, vamos lá, Se nós fizermos um exame breve de consciência, se eu perguntasse para cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, lembrem da quaresma passada, vocês viveram ela muito bem? Viveram da melhor forma possível? Ou vocês começaram bem e depois relaxaram? Ou, nossa, eu nem sei o que era quaresma, nem sabia o que era quaresma, nunca tive essa experiência. Então, provavelmente, nós vamos rapidamente pensar, nossa, não, eu preciso de uma conversão, Eu não sou quem eu deveria ser. Provavelmente um ano atrás, você sabe que poderia estar muito mais longe hoje, Então isso nos dá uma consciência do quê? De que eu não sou santa como eu deveria ser, Eu ainda estou muito distante, do que Deus espera de mim, Daquilo que Deus sonha para mim e daquilo que eu fui feita para ser. E aí você pergunta, Ana, mas então o que é quaresma, Por que 40 dias? Então vejam, o que é a nossa vida se não um constante convite a estarmos unidas a Deus? Eu gosto muito, desse conceito que a gente fala no Corações ao Alto, Que o nosso coração encontra a felicidade no coração de Cristo. E como que a gente vai encontrar essa felicidade? Estando mais unidas possíveis a esse coração, E como está o coração de Jesus nessa quaresma? Nessa quaresma, Jesus está vivendo os 40 dias que ele passou no deserto. Foram 40 dias de agonia, 40 dias de sofrimento, 40 dias de jejum, 40 dias de, com certeza, muitas tentações, dúvidas e momentos assim de realmente de sofrimento, de angústia. Então, esses 40 dias vão preparar para quê? Para esse grande momento, que o cristão ele tem que estar muito focado em viver,
que é esse momento da cruz, né? Que é esse momento do Calvário, que o nosso Senhor vai se entregar por nós, né? Depois a gente vai meditar mais sobre isso nos próximos vídeos do canal, mas hoje a gente vai focar realmente nesses 40 dias. Então, existe um convite que a igreja nos faz para nós nos unirmos e fazermos companhia a Jesus que está sofrendo no deserto. Então, é tempo de festa? Não. Vocês vão perceber, por exemplo, nas igrejas, não se colocam flores, né? Não se cantam glória, né? Existe esse momento de recolhimento, é um momento assim de realmente nosso coração se rebaixar para se preparar para essa grande festa. Pensem que existe uma palavra muito interessante, né, para esse tempo litúrgico, que se chama metanoia. Então, erroneamente, muitas pessoas podem pensar, a igreja ela trabalha com ciclos, né? Então, ano passado teve uma quaresma, agora a gente vai renovar esse ciclo, vai falar de quaresma de novo, mas não é assim, né? Não é um ciclo que se renova. Existe, na verdade, esse conceito de metanoia. A metanoia, ela é uma mudança profunda, né? Ela não é uma reciclagem, entendeu, gente? Ela, na verdade, vai começar do zero e a gente vai viver esse convite de uma verdadeira conversão. E essa conversão, né, a igreja e nosso Senhor estão empenhados que aconteça na nossa alma. Isso daí você já tem que ter como garantidos de que não é você lutando por você mesmo, não é você lutando sozinho, não é você estando no deserto sozinho, digamos assim. Mas não, você vai ter todas as graças para realmente tá com o seu coração junto com Jesus no deserto, tá? E aí, nós falamos então que são esses 40 dias, vai começar nessa quarta-feira de cinzas, no dia 5 de março, e vai até a festa da Páscoa, que é no domingo do dia 20 de abril, tá? Então, o que eu aconselho a vocês, né? Vocês até esse vídeo saiu com uma certa antecedência, justamente para vocês pegarem esses próximos dias do ano, até a quarta-feira de cinzas e meditarem no coração de vocês o que a gente vai falar sobre esse vídeo. Então, vocês podem tomar nota, peguem um caderninho, anotem no celular para ajudar vocês na oração de cada uma, tá? Então, bom, como viver, né? Como viver esses 40 dias, Ana, né? Como que eu garanto que eu não vou começar toda empolgada e depois eu vou relaxar? Quantas vezes, né, quantas quaresmas passadas, a gente começa com um monte de propósitos, né, vários sacrifícios, e aí chega no 10º dia da quaresma, já relaxou, já abriu uma brecha, já falou, ah não, mas hoje pode, não sei o quê, e aí o nosso coração vai esfriando, né? E nós sabemos como somos fracos, a igreja também sabe, né? Ela é nossa mãe, ela sabe o quanto que somos frágeis. Então, vamos juntas querer realmente viver com toda a nossa força esses próximos dias. Veja, a quaresma, ela tem 3 palavras principais, né? O próprio evangelho, isso é bem importante falar, não é que a igreja como instituição fala que a gente tem que viver o sacrifício. Não, ela tem um fundamento nas escrituras. Tudo tem um fundamento nas escrituras, né? No ensinamento do próprio Cristo. Então, a leitura da quarta-feira de cinzas, que eu queria que vocês meditassem bastante, né, como uma preparação para a quaresma, ela é muito clara. Então, se vocês pegarem, né, Mateus capítulo 6, né? A partir do versículo 1, vocês vão ver o quê? Que nosso Senhor, ele fala das 3 práticas quaresmais, que são a esmola, a oração e o jejum. Ele fala nessa ordem, né? Mas geralmente a gente fala a oração primeiro, depois o jejum e depois a esmola, mas tanto faz. O importante é que ele fala sobre a importância de dar esmola, a importância de rezar e a importância de fazer jejum. Mas essas 3 práticas, ele fala, né? Cuidado para, quando fazerem esmolas, não mostrar que vocês estão se sacrificando, né? Quando rezar, não mostrar que vocês estão rezando, né? Não ser como os fariseus, né? Que já tem o que eles buscam, né? Eles já têm o brilho que eles procuram. Quando nós fizermos esmola, né, fizermos jejum e oração, é para Deus, é unicamente para Ele. E isso é uma característica interessante do deserto, né? Se você for pensar o que é esse contexto do deserto? É um contexto que não tem graça, né? Ele é diferente de outros tipos de paisagem, que a gente vê tantas partes bonitas. O deserto, ele tem essa característica de que ele é simples, né? Então, quando nós formos rezar, é a Deus que eu estou agradando, né? Quando eu jejuar,
É para Deus que eu tô jejuando. E quando eu der esmola, é para Deus ver que eu tô dando essa esmola. Não é para as pessoas aplaudirem e falar, nossa, como essa alma é caridosa, né? Como essa alma é generosa. Não, longe disso, né? Esse sentido de recolhimento é próprio da quaresma e é para ser assim. E é bom porque purifica o nosso coração, né? Quando a gente faz as coisas sem mostrar, isso purifica a nossa intenção. Eu não estou fazendo para os outros, né? Eu estou fazendo unicamente para Deus, né? Então, isso é muito bonito, né? Aquilo que não é visto tem muito valor. Então, eu convido vocês a, nesses próximos dias, ler, né, essa oração de São Mateus, né, esse trecho de São Mateus. E aí tem uma grande mensagem, né, quando ele vai falar sobre oração. Então, ele fala que quando fores orar, entra no teu quarto, fala ao teu pai em segredo. Eu acho que o principal dessa quaresma, o que a gente tem que mais focar e que é mais urgente, eu acho, na nossa época que a gente vive, é a oração. Né? Como o nosso coração está longe de um diálogo profundo, né, entre dois corações. Hoje a gente começa a rezar, já se distrai, começa a rezar, vai olhar o celular, começa a rezar, começa a falar com o próprio pensamento, não é mais um diálogo. Então vamos pensar em caprichar mesmo, né? Senhor, eu imagino como está seu coração, né, antes de ser entregado aos soldados, antes de ser condenado, torturado. E pensem, gente, pensem em uma coisa. Que eu sempre falo, né, sobre esse contexto da paixão, que Jesus sofreu todas as penas, todas, né? Não só físicas, que físicas a gente, né, sempre que olha para um crucifixo, salta aos olhos, né, o quanto que ele sofreu fisicamente, mas ele sofreu dores morais, né? Ele sofreu traições, ele sofreu, enfim, humilhações. E qualquer coisa, né, qualquer momento da nossa própria vida que a gente padeça não dá nem para pôr em porcentagem, porque é incomparável. Mas se a gente sofreu um pouquinho, uma migalha, né? Deus também sofreu isso já, né? Jesus também passou por uma dor muito maior que essa. Então, eu acho que o principal, assim, é a gente pensar na oração e eternizar tudo que a gente for fazer, né? Qualquer pena, qualquer desgosto, qualquer dissabor, qualquer humilhação que a gente for sofrer nesses próximos 40 dias, tá? Então, vamos lá. Começando, né? Nesses 3 pontos, jejum, oração e esmola. Se a gente pensar em oração, né? Se o Evangelho nos diz para fazermos oração, vamos pensar, nesses 40 dias, como que eu posso caprichar mais em termos de oração, né? Se Jesus quer que eu reze mais, esteja mais próxima dele, em que ponto, né? Qual pode ser o meu ponto de virada no quesito oração? Então, eu aconselho vocês pegar um caderninho e rezar, né? Falar, Senhor, o que o Senhor espera de mim nesses 40 dias no quesito oração? Então, talvez Jesus vai te mostrar, olha, filha, você já reza o terço, mas eu acho que você reza muito distraída, né? Você sempre aproveita umas brechas, você não quer dedicar um tempo um pouquinho mais próprio para o terço, né, para meditar os mistérios, ou então Deus vai te falar, olha filha, esses 40 dias vai ser muito bom se você conseguir fazer uma visita ao Santíssimo, e todas essas orações tem lá no meu canal, tem aqui no canal, né, nas práticas de piedade, vocês podem conhecer melhor cada tipo de oração, né? Ou então, nossa, eu acho que nesses dias você pode fazer uma oração do Ângelus mais bem feita, ou então uma oração mental. Você pode pegar uma leitura espiritual e ler todo dia a mesma quantidade de minutos, né, meditando sobre a minha paixão. Esse pode ser um grande propósito para sua quaresma. Então, oração. Depois, né? Jejum. Do que eu preciso, né? Qual que é o jejum que Jesus acha, né? Que Jesus sabe que é o melhor para minha alma, que vai me converter. Então, talvez, claro, vai ser o jejum muito interessante, né? Quando a gente considera sobre a gula, né? Muitas pessoas fazem um propósito de quaresma, não comer doce. Mas isso realmente te custa, né? Então pensa, bom, o que me custa em termos de jejum? Bom, talvez seja um jejum de um tempo que você está gastando com alguma coisa que você poderia estar gastando para Deus, para os outros, para oração. Então você pode fazer, por exemplo, um jejum de redes sociais, né? O Papa Francisco já falou isso há muitos anos, né? Você pode fazer um jejum de alguma coisa que você gosta muito, mas que não te acrescenta muita coisa, né? Sei lá, jejum de Netflix, né? Não sei. Enfim, ou jejum de WhatsApp, às vezes eu fico jogando conversa fora. Mas um jejum, em termos de comida, também é muito valioso, né? Porque o nosso coração fica mais desprendido das coisas da terra
e mais voltado para o sobrenatural. Nossa, então tem uma coisa que eu não abro mão, sei lá, sal na salada. Tipo, toda salada precisa ter sal, senão fica muito, sabe, sem sabor. Por que que você não abre mão do sal, né? Ou do azeite? Ou, nossa, eu tenho uma mania que eu preciso beber água com gás. Será que você pode oferecer isso e beber uma água normal? Então, veja, às vezes é nessas pequenas coisinhas que o nosso coração vai se lembrar de Jesus, né? Senão a gente realmente fica muito material. E é interessante que eu vi num conceito assim muito legal, que quando você passa o primeiro dia sem café, vamos supor, o segundo dia sem café, você até sobrevive. Aí o terceiro, você fala, nossa, não, já deu, né? Então, isso mostra como que a gente é escravo das coisas, né? Como que, na verdade, o nosso coração está muito apegado ao café. Você vai perceber o quanto que você está dando valor pro café na sua vida, o quanto ele é importante para você. Agora eu te pergunto, se você ficar 3 dias sem rezar o terço, sua vida, você provavelmente nem vai sentir tanta falta. Então tem uma inversão de valores aí, né? Isso nos faz refletir. E depois, a esmola. A esmola é muito importante. Por quê? Porque hoje a gente vive muito individualista, né? É o meu tempo, é o meu esquema, são as minhas coisas, é o meu trabalho, é o meu carrinho, é não sei o quê. Então, a esmola, ela faz o quê? Precisa doer, entendeu? Senão não é um sacrifício, né? Se você, lembra da viúva pobre? Se você dá meia moeda, não vai doer no seu bolso, né? Então isso não vai ser uma esmola, assim, em termos de conversão, né? A gente tá falando aqui de santidade, a gente não tá falando do mínimo, né? Tem gente que fala assim, nossa, qual que é o mínimo para ter uma vida espiritual? Não é o mínimo, né? A santidade tem um outro paradigma, né? Então é alcançar o céu mesmo, né? A porta estreita. Então na esmola, olha, será que eu não posso deixar de pedir comida uma vez na semana e dar esse dinheiro para alguém que precisa, né? O que que eu posso oferecer? Com certeza vocês vão ver algumas coisas para oferecer. Ou então, se eu vou tomar um café, será que eu não posso pedir o café mais barato e aí eu oferecer essa esmola para outra pessoa? Ou se eu vou tomar um café, eu não posso comprar 2 cafés e dar para uma pessoa de rua ou outro, né? Ou então, eu posso ser mais generosa no dízimo na igreja? Eu posso procurar algum trabalho de social para eu ajudar, né? Tem tantas, hoje em dia a gente vê que tem muitas freiras, né, de clausura, carmelos, etc., mosteiros que precisam de manutenção nas suas casas. A gente não pode ajudar nesse sentido. E outro ponto da esmola também é o nosso tempo, né? Então, hoje o tempo é muito valioso. Muitas vezes alguém vai conversar com a gente, ah, não, não, agora não dá, agora não tenho tempo. Então, eu posso ser mais generosa, né? Como esmola, dar o meu tempo para os outros. Então, gente, quando vocês forem decidir, né, a penitência de vocês, né, o sacrifício, vocês precisam ter como termômetro, pensar o seguinte: o que está roubando o lugar de Deus? Né? O que na minha vida eu estou colocando como uma importância maior do que Deus? E também pensar como um outro termômetro, né? Que eu tenho que oferecer algo que é caro a nós. E são só 40 dias, né? Pensa quantos dias tem o ano. São só 40 dias, né? E algo que também é bem interessante pensar nesses sacrifícios, a gente colocar como um mapa os 7 vícios capitais, né? Então, se eu pegar, nossa, no campo da gula, o que que eu posso oferecer para crescer nessa virtude, né, da temperança, né? Bom, no campo da ira, o que que eu posso oferecer para aumentar a paciência? E aí a gente vai, claro, pouco a pouco crescendo nas virtudes, né? Seguindo os ensinamentos do evangelho, os ensinamentos do magistério da igreja, né? Então, só um adendo, né, que é até engraçado, mas para vocês se lembrarem que os sacrifícios que a gente se propuser não podem sacrificar os outros. Então, às vezes, tem gente que fala assim, nossa, não, eu vou acordar mega de madrugada, vou fazer milhões de orações, só que ao longo do dia fica azedo igual um limão pro marido, né? Fica impaciente com as crianças. Então, o seu sacrifício, na verdade, está sacrificando os outros. Não é para ser assim, né? Ah, não, agora eu não como azeite na salada. Aí eu vou na casa de alguém, a pessoa põe um azeite na salada e fala, não, a minha salada é sem azeite, por favor. Você vai estar sacrificando o outro, né? Então, gente, por favor, né? A caridade sempre vem em primeiro lugar. Nunca sacrificar os outros, tá bom, gente? E aí, bom, o que vocês me perguntam, né? Ana, como me organizar, né? Como que eu vou organizar esses 40 dias? Porque eu não tenho constância em 40 dias. Então, gente, uma dica muito prática é vocês terem como companhia mais frequente o crucifixo. Então, vocês podem ter um crucifixo na mesa de trabalho, vocês podem levar na bolsa, vocês podem levar no bolso, deixar na cabeceira da cama. Ao longo do dia, tentar olhar para o crucifixo, né? Se lembrar. A gente precisa muito dessas coisas materiais.
E depois, né, você pode colocar a sua listinha, né, de mortificação, né, de propósitos, você pode ter também na sua cabeceira, ou então na sua agenda, você coloca um post-it. Todo dia, no dia da semana, você tira e cola o post-it. Ou então você coloca um lembrete no celular, quaresma, ou então você coloca a jaculatória, Senhor, Jesus, eu te amo, né, e um coraçãozinho roxo, sei lá. Lembretes, alarmes, né? Pode ser um alarme no começo do dia, outro depois no final do dia. E pedir, falar, Senhor, me ajuda a ser constante, né? Porque eu sou muito destrambelhada, né? Eu sou frágil, então me ajuda. E aí, gente, para terminar, porque esse vídeo tem que ser curto, já foram 20 minutos. Para terminar, eu vou deixar aqui algumas indicações de livros. Eu não quero que vocês virem a louca dos livros e sair comprando um monte de livro. Não quero, tá? A gente tem que simplificar. Então, se vocês quiserem algo muito, muito, muito simples, né? Que é uma coisa que eu acho maravilhosa para quaresma, é vocês meditarem a Via Sacra. Então, tem esse livrinho bem simples, né? De São José Maria Escrivá, tem essa versão pocket, né? Da quadrante, que tem algumas meditações, né? Da Via Sacra. Então, se toda sexta-feira, né, vocês tiverem essa prática de fazer a via sacra, às vezes deixa na bolsa, abre uma estação, medita sobre a estação, né, dessa paixão de Jesus, é maravilhoso para a quaresma, tá? Agora, o livro que eu leio toda a quaresma, toda mesmo, que é essa edição mais antiga, mas tem uma nova, chama A Cruz de Cristo. Esse livro tem uma meditaçãozinha curta para os 40 dias da quaresma. E é muito maravilhoso, é muito poético, assim, fala muito ao nosso coração. E esse livro é simples, tá vendo? Assim, não vamos também inventar muita moda, senão a gente começa animado e depois desiste, né? Então, esse livro é muito legal. Agora, para quem quer, nossa, eu preciso levar a oração, meditações mais profundas, nos meus 15, 30 minutos de oração mental, eu quero ter um livro sobre quaresma. Aí vocês têm essas duas opções. Meditações para a Quaresma, de São Tomás de Aquino, e Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, tá? Então esses são dois títulos que eu acho que vocês vão aproveitar bastante. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, né, para vocês poderem ver melhor, né, mais informações. E eu espero que vocês vivam uma quaresma de verdadeira conversão, né? A gente, aqui no Corações ao Alto, a gente sempre reza uma pelas outras. Então podem ter certeza que eu tô rezando também pela luta de cada uma de vocês, né? E eu tenho certeza que vai ser um momento de muitas graças, tá bom? E como um último recado, a partir da semana que vem começam nossos encontros sobre o Clube do Livro, tá? Então, quem quer participar, também vou deixar aqui o link do WhatsApp do nosso grupo, que a gente vai trabalhar por 7 meses os 7 pecados capitais, as 7 virtudes, né, contra esses vícios e os 7 anseios divinos. Então é isso, nos vemos daqui 15 dias aqui no canal. Compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal.